grande estarmos aqui, a gente agradece esse convite, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Nós fomos fundados oficialmente em 2019, essa luz aqui atrapalha, eu vou tentar assim para poder ver as pessoas. Fomos fundados em 2019 como um crescente de movimentos estaduais de médicos e médicos pela democracia que surgiram desde 2015, 2016 nos estados, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e outros estados. E quando nós criamos a associação nossa, também mais ou menos na mesma época foi criada a ABED, pouco depois de ter sido criada a BJD, foi justamente com a necessidade da gente resgatar a democracia no nosso país e implementar e resgatar a democracia. Então, quando nós fizemos isso, né, e esse movimento foi justamente porque, infelizmente, as entidades médicas, o que muito nos envergonha, elas apoiaram o golpe de 2016 e também o governo seguinte, que é o que está presente até agora, eu prefiro não falar o nome do presidente, e até nesse momento, né, como todos viram, houve uma reunião, quando já era candidato à presidência, no Conselho Federal de Medicina, e mais uma vez, sorrindo e aplaudindo o negacionismo e a anticiência. Isso é uma vergonha para nós, então o nosso conselho não nos representa. Obrigado. Obrigado. E por conta disso, nós precisamos, foi urgente e precisamos criar a nossa Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia para declarar às pessoas, declarar à sociedade que existem sim médicos que defendem a democracia, o Estado Democrático de Direito, ciência, saúde, vida. Então somos nós que fazemos parte dessa associação e não somos só nós. E nesse momento importante que nós estamos aqui, para esse ato de leitura da Carta Democrática às brasileiras e brasileiros, é importante que se diga que a nossa associação, no estado que estamos, muito peculiar da política, a gente já decidiu, no primeiro turno, apoiar a eleição daquela pessoa que é o candidato que defende o Estado Democrático de Direito, em contraposição ao outro candidato que defende a ruptura democrática. O candidato que defende o SUS, o candidato que defende o SUS e a ciência, e o outro que deixou que mais de 400 mil pessoas morressem, porque foram mais de 700 mil mortes, mas 400 mil poderiam ter sido evitadas se as medidas de saúde pública tivessem sido adotadas precocemente e se as vacinas tivessem sido compradas precocemente. Então, nós, mesmo sendo suprapartidários, a BMMD, nós decidimos e estamos com o movimento não só da nossa associação, mas também com a Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares e outras associações, um movimento chamado Médicas e Médicos com Lula, e até tiramos algumas fotos aqui antes com nossas faixas, porque nós achamos importante nos posicionarmos nesse momento muito particular da nossa política. E assim, para encerrar, eu não quero passar dos 3 minutos, eu gostaria de ler mesmo somente um parágrafo do nosso estatuto, que fala dos nossos princípios norteadores da nossa associação e os compromissos fundamentais da nossa associação, que é logo no artigo 1º, parágrafo 4º, que fala: constitui-se compromissos fundamentais da associação a defesa do Estado Democrático de Direito, dos princípios fundamentais da Constituição da República, em especial o respeito à promoção da justiça social, dos direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais, os direitos políticos, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais e a dignidade da pessoa humana, consubstanciados no direito à saúde e a uma vida dignas, e em favor da manutenção e melhoria do SUS. Muito obrigado. Obrigado ao nosso querido médico, presidente da Associação Brasileira, Paulo Conceição, representando a Associação Brasileira, nosso querido Paulo Conceição. Saúdo ainda a presença do professor da Faculdade de Direito, André Portela, aqui conosco. Também a vice-presidente da PUP, Ana Lúcia Góes, e a diretora administrativa, Andréa Hack. Nós vamos convidar neste momento, representando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, professor Carlos Freitas, por gentileza. Professor, 3 minutos. Boa noite, pessoal. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia saúda aqui o evento, os presentes, em nome da querida professora Maria Muricy,
falar uma coisa que ninguém falou até agora, que foi minha professora também. E é inesquecível. Era difícil, um tempo que tinha muito professor reacionário, ter a professora Marília Muricy era uma delícia. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é uma associação nacional e nos vários estados nós temos sessões, né? E a sessão da Bahia foi criada num evento aqui, mesmo nesse auditório, com a presença de uma pessoa que muitos conhecem aqui, ou se não conheceram, perderam a oportunidade, mas eu vou lembrar, que é um advogado trabalhista, Jorge Lima, que nos deixou muito precocemente, que era um grande lutador em homenagem à democracia e à BJD. As palavras são só de incentivo à luta pela concretude da democracia, que deve ser no dia a dia, aqui na faculdade, no cotidiano, em todos os campos, nas relações com as outras associações de profissionais que estão sendo criados, Associação de Médicos pela Democracia, dos psicólogos, dos psicanalistas, várias associações estão sendo criadas nesse sentido que Paulo, que me antecedeu aqui, colocou. É um esforço para que a sociedade se organize cada vez mais na luta contínua pela democracia na sua concretude, né? É importante colocar isso para que a democracia não fique só na retórica, que fique mesmo na luta do cotidiano de todos nós. Então, esse ato é mais um caminho nesse sentido, e vida longa. Democracia. Você está me devendo? Só uma pergunta, a juíza Viviane está conosco aqui no auditório? Está ali? Ah, então ótimo. Então pode vir, gente. Pode vir aqui. Professor Carlos Freitas, pode sentar aqui na cadeira se o senhor se sentir à vontade. Nós vamos convidar agora, representando a Associação de Juízes para a Democracia, juíza Viviane Xavier Ubarana, por gentileza. Parabenizar, viu? Em nome do professor Luciano, cumprimento a todos. Eu estou de passagem, por isso fui surpreendida aqui com o evento, mas eu fico muito feliz com essa iniciativa tão importante, né, para a nossa democracia, que no momento tem sido tão vilipendiada. Então é uma satisfação estar aqui presente e juntos, né, lutarmos aí em resistência por esse movimento democrático. Eu parabenizo a todos por esse evento. Muito obrigada. Pode ficar aqui conosco, representando a SUFBA CTB, o coordenador Antônio Bonfim, por gentileza. Magnífico reitor, caro Ponciano, querida mestra, a mestra das mestras, professora Marília Muricy, nobre professor Celso Castro, o melhor dos melhores da Comissão de Normas do Consune, porque lá aprendi que só vale o que está escrito. A emoção é importante, dominar com a alma, com o espírito, e defender os interesses da categoria, dos espaços
é importante, mas mais importante é que está escrito. E está escrito na Constituição, lá, nas cláusulas pétreas. E a ninguém é dado direito, seja capitão, seja presidente, se insurgir contra a Constituição Cidadã, que foi assim que Ulisses disse e chamou. Aqui está a Constituição Cidadã. Na condição de técnico administrativo em educação, concursado, falando em nome dos trabalhadores da Universidade Federal da Bahia, como morador do Nordeste de Amaralina, nosso sindicato foi fundado neste auditório no dia 1º de dezembro de 1981, quando não era permitido aos trabalhadores do serviço público a condição de sindicalizado. Essa faculdade, ela abriu o seu auditório e acolheu os trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, que ousaram se organizar e silenciosamente, conscientemente, trabalhar pela redemocratização do país. Neste ato, hoje, neste ato, nós estamos aqui nos somando à PUB. O professor Emanuel estava aqui e permanece conosco no auditório, está aqui. Está presente o Diretório Central dos Estudantes, estão aqui os estudantes do CARB manifestando que sem estudantes não há democracia, e nós trabalhadores, que optamos por estar na Universidade Pública Brasileira, porque compreendemos o papel da educação e das universidades no desenvolvimento do país. Não tem nada avançado no mundo, no primeiro mundo, no velho mundo, que não tenha a contribuição da universidade como alavanca, como ferramenta para o progresso. E é nessa condição que nós acompanhamos a leitura da carta lá na USP, e é nessa condição que nós estamos aqui hoje, participando desse ato. Nos é muito caro. Nós já vivenciamos um golpe, e quando a nossa Comissão da Verdade mergulhou na apuração dos fatos ocorridos na Universidade Federal da Bahia, o CONSUNE, em 1964, se posicionou numa condição de ato de covardia, se voltando contra um colega nosso chamado Isidoro, que não se repita nunca mais nenhuma perseguição ao negro Isidoro, porque aqui ele está, aqui estou eu, certo? Para defender o que nos é muito caro, os nossos interesses. Viva a democracia, Lula presidente. Nós temos clareza de objetivo, nós vamos derrotá-los. Foi assim que a FASUBRA decidiu nos dias 3, 4 e 5 de junho, na sua primeira plenária presencial em Brasília, derrotando aqueles que celebraram o golpe em Dilma. Nós votamos que o candidato é Lula, nós entregamos o programa em Minas Gerais, a nossa carta de intenção em defesa da universidade pública, e aqui estamos. Obrigado pela oportunidade. Viva a universidade, viva! Viva os trabalhadores vivos! E a ninguém é dado o direito de desrespeitar a PUB, a SUFBA e o DCE. Obrigado pela oportunidade. Pode sentar aqui conosco se quiser, nosso querido coordenador Antônio Bonfim. Convido neste momento, representando o Diretório Central dos Estudantes da UFBA, o coordenador Arlindo Pereira. Por gentileza, Arlindo. Aproveitando que estava todo mundo batendo palma, só queria pedir, se puder, para todo mundo bater palma assim, bem cadenciado. Peço desculpa a esse povo, vendaram meu rosto com lenço,
Fui levada ainda pequena, me tiraram de quem eu pertenço, me colocaram no bolso de poucos os senhores de banco e de engenho. Meu lugar é na terra que piso, das lutas em movimento. Diz que ainda sou menina, mas já vivi coisa demais. E aqui, a minha história, vou contar em linhas gerais. Diz que foi um homem da Europa que me criou no Brasil, mas eu vim de muitos cantos, das terras tupi e de navio. Me colocaram no bolso de poucos, os senhores de banco e engenho. Meu lugar é na terra que piso, das lutas em movimento. Nasci, foi com os pés descalços, pelo sol da anunciação. Me calçaram os sapatos de chumbo, pela tal da civilização. Já estou ficando cansada de tanto fazer falação. Para contar parte da história, venha quem tirou o grilhão. Para libertar a democracia, o povo sempre esteve em luta. Organizou e fez revolta, sempre foi uma labuta. Quando a mídia maquiou e o dinheiro sequestrou, nós buscamos ela de novo e tentamos curar a dor. Em pé de prosa, em cada canto, do início ao tardar do dia. O povo se organizou em dança para a festa da democracia. Bom dia, boa noite, gente. Nesses tempos difíceis e duros que a gente tem vivido, eu acho que a gente resgatar um pouco de arte, cultura sempre nos dá um ânimo a mais. Eu iniciei essa fala com esse cordel que a gente utilizou aí na esquete da democracia em 2018, e cá estamos nós em 2022 novamente, fazendo um espaço como esse para que a gente consiga garantir a democracia no nosso país. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa pautar, né, que a gente tenha, para a gente ter saúde, como o professor aqui já trouxe, né, de que ter saúde é democracia, ter educação é democracia, sem estudante não há democracia, e que a gente precisa cada vez mais reafirmar esse compromisso, porque nós estamos vivendo aí nesse ano de 2022, o ano que vai ser as eleições das nossas vidas, né? São os dois projetos que estão em jogo, e a gente sabe muito bem que nosso projeto, que é o projeto que defende a ciência, a educação, a vida, está aí com uma projeção muito grande de vencer, e por isso que a gente tem visto aí cada vez mais ataques à democracia, cada vez mais aí manifestações contrárias ao Estado Democrático de Direito. E por isso, nós, povo brasileiro, estamos reafirmando esse compromisso, e no dia 2 de outubro iremos confirmar isso, apertando 13 e elegendo Luiz Inácio presidente do Brasil. Muito obrigado, boa noite. E para finalizar, só queria assim, rapidamente, já que talvez não possa muito do coro, mas lembrar uma musiquinha que acho que está na boca do povo, é o jingle do Brasil hoje, que é olê, 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 olá, e vocês completam por aí. Obrigado, Arlindo. Eu acho que a luz aqui me atrapalha. A Maria Marighella, nossa vereadora ali conosco, seja bem-vinda. Convidar neste momento o Biratã, antes de o Biratã, convidar neste momento o presidente Pedro Lucas, da União dos Estudantes da Bahia, o EB. Gilberto, registrar a presença também da nossa socióloga, ativista brasileira, defensora dos direitos negros, LGBTQIA+, Vilma Reis. Boa noite a todos, a todas e a todos. Como foi dito, eu sou Pedro Lucas, presidente da União dos Estudantes da Bahia. Quero aqui saudar essa mesa importantíssima, em nome de Radassa Freire, representando aqui os estudantes de Direito. Quero saudar aqui também ao plenário os estudantes do CARBI, que é o Centro Acadêmico de Direito daqui da UFBA. E aí eu quero aqui saudar todo mundo, dando aqui um cumprimento da União dos Estudantes da Bahia. Agradecer primeiramente esse espaço concedido, dizer que hoje nós estamos fazendo um belíssimo capítulo da história do nosso país. Estar hoje na Universidade Federal da Bahia, lendo a Carta pela Democracia, significa o sopro de esperança por um país melhor. Significa que ainda existe gente organizada para reconstruir o nosso país e para garantir a devolução dos nossos sonhos. Ser estudante da Universidade Federal da Bahia não vem sendo fácil. Os cortes orçamentários acabam fragilizando a nossa permanência nessa universidade. E aí os estudantes, os movimentos sociais,
não pararam em nenhum momento para defender a democracia, para defender a permanência estudantil. Ocupamos as ruas no dia 11 e ocuparemos todos os dias que for preciso. Porque para nós estudantes, para nós da União dos Estudantes da Bahia, para nós da União Nacional dos Estudantes, a democracia é o nosso bem mais caro. E é por isso que nós não dormiremos nenhum dia enquanto aqueles que estão lá no poder roubarem da educação, enquanto daqueles que estão no poder ameaçarem a nossa democracia. Nós reconstruiremos o país com as mãos daqueles e daquelas que merecem ser felizes, com a juventude preta periférica que precisa ocupar esse espaço que é de direito, mas que é negado por aquele presidente que eu não vou falar o nome, mas que ataca diretamente os nossos sonhos. Elegeremos aquele que tem a capacidade de derrotar esse presidente no primeiro turno e seremos felizes novamente, porque é isso que o Brasil precisa. Muito obrigado. Pedro, permaneça ali conosco. Convido neste momento Maria Hortência, do Centro Acadêmico Rui Barbosa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero desejar uma boa noite especial a meus colegas e a todos os convidados que aqui conosco, nesse momento, estão nesse ato em prol da democracia, em prol dos nossos direitos, das eleições livres. E quero começar com um chamado do nosso patrono do Centro Acadêmico Rui Barbosa, que era um homem branco que viveu o seu tempo, mas que deixou uma grande contribuição para o que nós somos hoje. Eia, senhores, mocidade viril, inteligência brasileira, nobre nação explorada, Brasil de ontem e amanhã, dai-nos o de hoje que nos falta. Dai-nos o de hoje, a liberdade para o nosso povo, que nesse momento, que chegou até a Universidade Brasileira, essa cara, senhores e senhoras, não estava aqui no tempo em que as elites dominavam essas universidades. Essa cara não estava aqui presente no tempo em que eram impedidos os filhos dos trabalhadores que levantaram esses muros com óleo de baleia, professor Celso, nas nossas colunas, e que eram negados o direito de estudar aqui. Hoje, nós temos uma universidade plural e, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com colegas que não têm condições materiais de vir até a universidade estudar. Nós nos deparamos com colegas que não têm condições materiais, que passam em medicina, que vêm do BI para direito, mas que não têm lugar de moradia. E nós nos fazemos presentes nessa universidade, resistindo todos os dias, mesmo contra aqueles que muitas vezes estão dando as mãos aos nossos lados por uma luta mais ampla, mas que tentam nos invisibilizar aqui dentro. Então, o conservadorismo, nós ouvimos 8 anos aqui do nosso reitor, que acabou de sair da gestão passada, do professor João Salles. Ele está em todos os âmbitos e deve ser combatido. Por isso que nós trouxemos essa faixa, por isso que nós estamos aqui dizendo Carbe presente, com a voz minha, de Andrei, de Fábio, dos diversos estudantes que estão aqui presentes e que não deixarão que um golpe no processo democrático, que um golpe injusto contra o acúmulo de mais de 30 anos de democracia brasileira venha tirar os sonhos daqueles e daquelas que hoje são meninos e meninas em escolas públicas, nas comunidades, Vilma, tradicionais, nas aldeias indígenas, Rutiã. Nós não vamos deixar que um legado de conquistas das pessoas que não nos toleram, com um golpe só, seja tirado da população brasileira. Nós estamos aqui para dizer que hoje é um dia de resistência, amanhã também será. As eleições serão eleições duras, mas que não será a vontade de um único autoritário que vai sobrepor todas as conquistas democráticas, os avanços civilizacionais que nós tivemos para toda a sociedade brasileira. Essa é a palavra do Centro Acadêmico Rui Barbosa, que a gente consiga fazer a luta ampla, que coloque o professor Adão ao lado de Radassa, que coloque o professor Fred ao lado de professor Joviniano, e que todos nós, após as eleições, podemos sim comemorar que o Brasil é um país democrático, é um país de todos, e que a vontade do nosso povo foi respeitada. Obrigada.
Obrigado, Hortência. Registrar a presença de Fernanda Almeida, tesoureira da PUC, aqui conosco também, Fernanda. E nesse momento convidar, representando a Engenharia pela Democracia e Senge, o senhor Ubiratã Félix, por gentileza. Professor Ubiratã. Boa tarde a todos. Eu não vou fazer saudação, porque senão vai perder um bom tempo, né? Eu ia falar 3 coisas aqui, né? Primeiro, hoje é um dia simbólico, né? Hoje é 24 de agosto, né? De 4 de agosto, né, teve 2 fatos históricos importantes. Em 1572, o massacre dos calvinistas franceses, intolerância religiosa. Em 24 de agosto de 54, a morte de Getúlio Vargas, o suicídio, que é uma figura polêmica, como é polêmico todas as figuras históricas. Mas tinha um golpe em curso, e esse golpe foi abafado e derrotado pelo sacrifício de uma pessoa. O Rio de Janeiro saiu 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O Rio de Janeiro devia ter quantas pessoas em 54? Né? Não devia ter 2 milhões, 3 milhões? Né? Quem viu as fotografias, né, da época, né, foi um ato realmente popular. E, né, houve um ato popular, uma revolta popular que abafou o golpe. E em 25 de março, 25 de agosto de 61, houve a renúncia de Jânio Quadros. E aí começou logo depois uma trama para não dar posse ao presidente, o vice-presidente, né, eleito. Aí houve a rede da legalidade, que aí pode lembrar do Leonel Brizola, e derrotou o golpe. O povo derrotou o golpe, inclusive com distribuição de armas na rua ao povo e a rede da legalidade através dos rádios. Então isso é importante. A segunda questão que eu queria falar aqui é sobre o encontro de geração. Eu estou aqui muito emocionado, né, porque tem Joviniano Marília Muricy, eu conhecia de ouvir o nome no jornal e no rádio. Eu era estudante, né, eu tinha 10 anos, né, gostava de política, e via vocês, né, como luta, e Lídice da Mata e Javier Alfaia, não sei se Lídice está aí, né, eram os meus ídolos, né, porque é o pessoal que ia para a rua fazer movimentação, né. Eu sei, então isso é uma questão importante. Aí tem uma segunda geração aqui, que é a minha geração de Julinho é o professor Júlio Rocha, né, não posso mais chamar de Julinho, e de Peninha, que é o último dia que eu chamei ele de Peninha, que é o Peninho do Silva Filho, né. Nós éramos os 13 mosquiteiros, né, os 13 mosquiteiros que lutavam pelo movimento estudantil, que fazia a movimentação, que fazia agitação. A universidade era muito diferente. Fazer movimento estudantil era um desafio, até porque as pessoas achavam que fazer movimento estudantil não tinha compromisso acadêmico, né? As pessoas estavam erradas, né? Um chegou a vice-reitor e o outro é diretor da faculdade de Direito. Então essa é uma questão importante. E tem uma geração, né, que é a geração de Adassa, né? Eu só conheço por Zap, né? Porque a gente está no grupo BR Cidade, né? Que é uma geração nova, né? Com outras demandas. A universidade é diferente da minha universidade. Eu fiz engenharia, né? E eu lembro da escola de engenharia, eu sabia quem era de escola pública, né? Sabia ser até hoje, né? É uma universidade de pessoas oriundas, né, dos setores mais abastados, né? A universidade se democratizou. Isso é importante. E para finalizar, eu acho que este evento é importante porque a democracia é importante. O Pociano, né, que é uma pessoa brilhante, não sei se era tão brilhante, Pociano, hoje fiquei sabendo hoje, né? Ele fez uma discussão sobre a democracia. Se a gente for discutir democracia, tem vários conceitos. A minha democracia, ela tem a ver com oportunidade para todos. Mas nesse momento, a gente não vai discutir isso. Nesse momento, está discutindo a democracia formal. Alguns chamam de democracia burguesa. É que essa democracia formal, todas as limitações, ela permite que a gente se organize. Numa ditadura, isso não seria possível, né? Eu sei, às vezes eu vejo assim o pessoal, eu sou professor, vejo o pessoal mais jovem, né? E às vezes o pessoal não tem noção do que ocorria no passado, né? Eu lembro que em 85, na eleição de Tancredo Neves, faltou luz na federação. E tinha um boato que ia ter um golpe, estou finalizando, né? E assim, era muito difícil, você ia para a rua, você podia levar uma porrada, você podia morrer, né? Então, essa geração de Marília, de Joviniano, é uma geração que nós temos uma dívida, porque essa geração resistiu, a minha geração com o Júlio ajudou a construir esse processo democrático, e vocês estão sendo chamados ao quê? A defender a democracia. A democracia no Brasil é uma planta muito tênue, né? Nós temos 200 anos de nação e só 50 anos de democracia. Viva o Brasil, viva a democracia. Pode sentar ali se quiser, professor Ubiratã. Convido neste momento a Aline Lima, da Federação das Associações de Bairros de Salvador. Por gentileza, Aline, uma salva de palmas. Gilberto, seguindo as palavras de Ubiratã Félix,
eu queria chamar aqui uma salva de palmas para os que morreram nessa faculdade, para que nós estivéssemos aqui falando em democracia. Eduardo Collier Filho, Demerval Pereira e Rosalindo Souza, presentes. Olá, boa noite a todas, a todos e todes. Eu sou Aline Lima, sou diretora de comunicação da Federação das Associações de Bairros de Salvador, que é a FABES, que é a entidade do movimento comunitário aqui na cidade de Salvador. Gostaria de iniciar minha fala saudando, primeiramente, o nosso excelentíssimo reitor da nossa universidade, Paulo Miguel, e saudar, em nome do movimento social, o nosso camarada Pedro Lucas, presidente da União dos Estudantes da Bahia, essa entidade do movimento social e da defesa dos estudantes e da juventude, que tem jogado um papel, inclusive, importantíssimo, ocupando as ruas da cidade em defesa da democracia. Hoje é um dia marcante, não só para a Faculdade de Direito, mas para todo o povo soteropolitano, para todo o povo baiano, para todo o movimento social, porque hoje nós estamos ocupando um espaço também que é de direito nosso, direito do povo, e a leitura dessa carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado democrático de direito é um recado, inclusive, para aqueles e para aquelas que tentam, de alguma forma, interromper o regime, tumultuar o processo das eleições, desacreditando, inclusive, no TSE, lançando suspeitas sobre a eficácia e a lisura do processo eleitoral, da urna eletrônica, que, inclusive, é referência mundial. E nós, do movimento social, do movimento estudantil, do movimento juventude, do movimento comunitário, estamos alertas e não vamos tolerar, em nenhum momento, que atos como esse sejam reproduzidos. Estamos aqui na defesa da democracia. Nós, no movimento comunitário, temos debatido, inclusive, nesse último período, sobre uma nova concepção de cidade, que vem sendo construída todos os dias, a partir dos saberes indígenas, a partir dos saberes ancestrais, das experiências comunitárias, e reconhecemos e reafirmamos a importância histórica do movimento social, do movimento popular, das organizações que impulsionam a luta pelo direito à cidade, pelo direito à democracia. Meu povo, o desafio não é pequeno, é um desafio grande, inclusive. É constante a defesa pela democracia. E nesse processo eleitoral, o nosso desafio é um pouco mais dobrado. Por quê? É eleger candidatas e eleger candidatos que lutam por uma política econômica que promova a justiça social e ambiental. E, para além disso, temos a consciência que essa vitória ela só se dará a partir de um projeto democrático de cidade e a partir da construção a partir dos nossos territórios. E que é importante que, para além de ocupar a universidade, para além de ocupar a rede social, que nós possamos também ocupar os bairros, ocupar as ruas, ocupar também as periferias e apresentar para aquelas e aqueles esse momento que nós estamos vivenciando. E, por fim, para concluir aqui minha fala, vamos juntos, nós precisamos conscientizar a sociedade sobre esse processo, sobre ameaças, sobre autoritarismo. Viva os estudantes, viva o movimento comunitário, viva a democracia. Vamos juntas e juntos ocupar as ruas e defender a democracia. Obrigada. Obrigada, Aline. Antes de prosseguirmos, no próximo dia 10 de setembro vai ocorrer a posse da nova gestão da Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Será às 10 horas da manhã aqui na Faculdade de Direito da UFBA. Todos convidados, tá bom? Dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã. Convido neste momento o Paulo Pellegrino, da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, também para falar para todos nós. Vamos ter depois mais duas falas somente, e depois iremos ler a carta. Boa noite a todos, boa noite aos membros da mesa. Eu estou aqui representando a nossa presidente, Leonora Márcia. Eu vou ser muito breve aqui na minha fala, Acho que todo mundo aqui está no mesmo objetivo de defender a democracia. Mas eu fiquei muito feliz aqui, que eu vi muitos jovens aqui hoje no plenário.
E eu fui uma pessoa que vivia a ditadura militar como jovem, como criança e como adolescente. E eu digo a vocês, jovens, não é bom. Não é bom, é triste, é deprimente e é uma coisa totalmente opressiva. Eu vou só citar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Eu tinha um amigo, estava brincando, e ele começou a cantar aquela música de Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E eu fiquei desesperado. Falei para ele, rapaz, pare de cantar essa música que você vai ser preso. Essa era a visão de uma criança de 9 anos de idade do Brasil dessa época, entendeu? Então não vamos deixar isso voltar, vamos lutar. E outra, o Brasil é nosso também, o Brasil é nosso, não é só deles não. A bandeira brasileira é nossa e não é deles também não. A gente tem que lutar por nossa bandeira também, ok? Obrigado. Pode sentar ali, por gentileza, Paulo. Convido neste momento o nosso querido professor Joviniano Neto, do Grupo Tortura Nunca Mais. Bom, boa noite. Eu só tenho 3 minutos para falar, então vou ser sintético nas saudações. Primeiro, em nome de toda a mesa, saúdo Marília Muricy, nossa companheira da luta de direitos humanos, com uma observação. Uma novidade, eu sou formado em Direito e não fui aluno de Marília Muricy. Eu me formei em 1964 e a jovem combativa Marília entrou como professora vários anos depois. Em nome da comunidade, saúdo, em nome de todas as universidades, professores, servidores, estudantes, eu saúdo Paulo Miguel, que a nossa comunidade acabou de eleger. Em nome de todas as entidades democráticas, eu homenageei o Bira, ex-vice-presidente da PUB e presidente do Sindicato dos Engenheiros. Nós estamos aqui, basicamente, para defender a democracia limitada que nós temos, exercitar a democracia, avançar na democratização da sociedade, avançar da democratização significa lutar para que todos tenham direito, tenham acesso aos direitos e aos bens que a sociedade produz, e a nossa meta maior é democratizar a democracia. Da limitação da democracia, Ponciano falou muito bem, da possibilidade que a democracia liberal que nós temos nos permitir, nos organizar, falar, se manifestar, reconhecer o direito de oposição, e é parte do direito de oposição, de se tornar maioria, exercer o poder, isso já é uma luta importante que nós estamos fazendo agora. E o que a Tortura Nunca Mais tem a fazer com isso? A Tortura Nunca Mais continua seguindo, contribui com a democracia, atuando nos seus 3 eixos básicos. O primeiro é a reconstrução da verdade histórica sobre a ditadura militar. Não se constrói uma democracia verdadeira no Brasil sem conhecer a história, negando a história, distorcendo a história, elogiando a ditadura ou sonhando com ela. A manifesto que nós vamos ler diz que a ditadura militar está no passado, mas a lembrança dela, as marcas, as feridas continuam no presente. No dia 29, nós temos um evento na Assembleia Legislativa lembrando a anistia limitada. No dia 30, se comemora no mundo o Dia Internacional dos Desaparecidos Políticos. E quem introduziu o conceito de desaparecido político no Brasil foi a ditadura militar. O segundo eixo da luta do Tortura Nunca Mais é o combate à tortura. Se é verdade, o manifesto diz que a tortura está no passado, pode estar no passado como coisa que era praticada normalmente dentro dos quartéis militares, tortura e assassinatos que eram autorizados a partir de certo momento pelo próprio presidente da República. Nós temos documentos sobre isso, mas que continua participando. E o terceiro eixo nosso é a defesa dos direitos humanos, que estão sendo não só individuais, mas políticos e sociais.
Bira lembrou aqui hoje de Getúlio Vargas, que foi um grande estadista da construção do Brasil moderno. Eu vi há poucos dias atrás, e é verdade, que esse governo atual não está querendo desconstruir os direitos da Constituição de 88 só não. Ele está atuando para desconstruir direitos da Revolução de 30, da época de Getúlio. A destruição da Previdência, a destruição dos direitos trabalhistas, a desindustrialização do Brasil é um esforço para retroagir o Brasil a antes de 30. E é isso que nós damos. Essa é a condição do Tortura Nunca Mais, para continuar lutando pela democracia. Muito obrigado. Recebi um puxão de orelha aqui do professor. Convido neste momento Luciene Santana, da Iniciativa Negra, também para falar. Uma salva de palmas. Ah, não, ela está vindo de lá. Primeiro, boa noite a todos e todas. Começo me apresentando. Sou Luciene Santana, faço parte da Iniciativa Negra, sou pesquisadora também da Rede de Observatórios da Segurança e sou da Coalizão Negra por Direitos. Então, primeiro, agradecer pelo convite, por estar aqui na Faculdade de Direito. Eu, como estudante da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, também muito orgulho de estar com vocês, com os companheiros, né, os camaradas aqui hoje, e fazer uma saudação à mesa, saudando primeiramente Radassa, nossa secretária-geral, saudar também em nome do professor Ponciano, um prazer tê-los aqui na mesa, um prazer lhe rever, professor, e agradecer mais uma vez pelo convite. Saudar também carinhosamente nosso reitor, nosso vice-reitor. Queria saudar também o DCE da UFBA, do qual eu me orgulho de ser ex-diretora. Então, saudar carinhosamente e dizer que sempre há abraços de luta. Então, é fundamental essa atividade que nós estamos realizando hoje, sobretudo após os ataques que a democracia tem sofrido no Brasil, mas para nós, enquanto Coalizão Negra por Direitos, é fundamental dizer que enquanto houver racismo no Brasil, não haverá democracia. A cada 4 horas, uma pessoa negra é morta, vítima da ação policial, da ação do Estado no Brasil, e enquanto nós negros fomos mortos, enquanto houver genocídio sobretudo construído em torno de uma política, em torno da construção de uma guerra às drogas, de que não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas, e que, sobretudo, a justiça ela não pode ser cúmplice de um projeto que mata, que encarcera, que aprisiona o povo negro. Nós precisamos de uma justiça que seja aliada, que nos veja, que consiga nos representar, que seja de fato uma justiça e que seja reflexo da democracia no Brasil. Então, eu gostaria de primeiro começar minha fala trazendo aqui essa posição em nome da Coalizão Negra por Direitos. Um outro ponto que é fundamental para nós, em defesa da democracia do Brasil, é falar que democracia significa também liberdade, significa voz, significa liberdade e diversidade. E, sobretudo, a Escola de Direito tem muito nos ensinado em relação a isso, sobretudo aqui na Bahia. Quando nós falamos que com tiramos não combinam brasileiros corações, nós lembramos do quanto a Faculdade de Direito foi um polo nosso de resistência, de fortalecimento, de construção, formação e de luta na defesa da democracia no Brasil e na Bahia. Então, também nesse processo, gostaria de agradecer. Gostaria de destacar também que não há democracia no Brasil sem a defesa das cotas. Essas que colocaram estudantes como eu, negros, periféricos, oriundos de escola pública na universidade e que a gente possa ter rostos e pessoas negras aqui nesse editório enquanto estudantes, enquanto professores, e que as cotas são um processo fundamental para que esse processo ele aconteça. E, logicamente, quero dizer também, agradecer em nome do nosso reitor e do nosso vice-reitor, agradecê-los, porque a UFBA, durante todo esse processo, em que nós somos muitas vezes acuados enquanto movimento social, enquanto movimento negro,
um governo genocida, porque também falar de democracia é também falar da defesa de vida. E quero dizer a vocês da Faculdade de Direito, estudantes, professores, a nossa reitoria, que eu tenho muito orgulho de ter feito uma balbúrdia do lado de vocês. Então, obrigada e uma boa noite. Nosso querido coordenador, professor Ponciano, por gentileza. O Canto das Três Assas. E logo em seguida, faremos a leitura da carta. Obrigada. Como é que tá, minha irmã? Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi no cativeiro e de lá cantou. Negro entoou o canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora lutados e confidentes pela queda das correntes, nada adiantou. E de guerra em guerra, de paz e guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Vamos lá! O vencedor. Mas que agonia, o canto do trabalhador. Este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições
restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição, abre parênteses. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha parênteses. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta dos Brasileiros de 77 e independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos aos brasileiros e brasileiras a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre!
mirando em Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salva. Brasil, um sonho tenso, raios vividos de amor e esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha em forte pávido colosso. Se teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, forão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida em teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve. Brasil de amor eterno, seja o símbolo, o lábaro que ostenta o estrelado, e diga o verde e louro desta flâmula, paz no sim e glória no passado, mas se ergue da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Eu pediria a todos que continuassem em pé. A gente vai ter uma fala importante. Nossa companheira Daniela Borges chegou a tempo, estava em viagem, mas se desdobrou, está aqui, extremamente bem representado por Cristiane Gurgel, OAB, mas eu acho que é importante sua fala, uma fala final deste evento, o magnífico reitor Paulo Miguel. Boa noite a todas e a todos. A OAB da Bahia hoje foi maravilhosamente bem representada por nossa querida Cristiane Gurgel, mas quando o Cris falou, ainda está aqui acontecendo na BR-324, eu falei, eu vou para lá. E queria dizer que para mim é um orgulho poder integrar essa universidade como professora, é um orgulho poder presidir a OAB da Bahia, defendendo a democracia, defendendo o Estado Democrático de Direito. Estávamos lá no dia 11 de agosto, não é, Júlio? Na USP. E que momento especial poder estar aqui hoje. Então, eu não vou me delongar, porque eu tenho certeza que Cris fez uma manifestação maravilhosa, mas só reafirmar o compromisso da OAB da Bahia com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Celebramos os nossos 90 anos aqui com este grito.
Então, que a gente possa aqui mais uma vez reafirmar, e tantas vezes quantas forem necessárias. Não apenas com palavras, mas com palavras, ações e lutas, porque no final das contas, somos nós que decidimos o que vai ser feito do nosso tempo. E no que depender de cada um de nós que estamos aqui, que integram esta universidade pública, que integram a OAB da Bahia, o nosso tempo não será um tempo de retrocesso. Será um tempo de resistência e será um tempo de avanços. Viva a democracia, viva a Bahia! Eu estava 11 de agosto com Daniela Borges lá no Largo. E para finalizar, e aí eu peço licença, inclusive ao meu querido reitor me passou essa atribuição. Eu quero dizer assim, para todo mundo: democracia! 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 Salve palmas para todos nós, para a democracia brasileira, para a luta histórica nossa desse ato. Obrigado, Tuilê, obrigado a todos que construíram esse processo coletivo. Vamos lá? Ao Centro Acadêmico Rui Barbosa, esse centro centenário, a DCE, a OEB, a UNE, a PUB, a SUFBA, ao Gambá, aos médicos pela democracia, juristas pela democracia, a FABES, todos que estiveram juntos e juntas, a Coalizão por Direitos. Muito obrigado, gente. Boa noite.